Bilhões de anos atrás, Marte era um lugar muito diferente. Imagine um planeta com céus azuis, rios fluindo e vastos oceanos. Esse é o Marte que os cientistas acreditam ter existido muito antes de se tornar o mundo seco e árido que vemos hoje. Dito isso, vamos explorar mais a fundo a fascinante transformação e entender os processos que remodelaram o planeta vermelho. Evidências coletadas pelos rovers e orbitadores da NASA sugerem que Marte já teve água líquida em sua superfície. Vales de rios, leitos de lagos e sinais de minerais que se formam na água indicam que Marte era um planeta mais úmido. Essas características mostram que a água fluía pelo planeta, escavando canais e preenchendo bacias. Os maiores desses canais, como o Valles Marineris, se estendem por milhares de quilômetros e têm até 10 quilômetros de profundidade, superando o Grand Canyon da Terra. Os cientistas estimam que os oceanos de Marte poderiam ter coberto cerca de 19% da superfície do planeta, uma área semelhante à do Oceano Atlântico na Terra. As planícies do norte de Marte são especialmente interessantes, pois parecem ter sido o leito de um antigo oceano, possivelmente abrigando uma massa de água maior que o Oceano Ártico. Imagine lagos pontilhando a paisagem marciana, rios serpenteando por vales e talvez até mesmo chuvas alimentando esses cursos d'água. Essa visão é respaldada pela descoberta de minerais hidratados e estruturas sedimentares que só se formam na presença de água. Esses antigos lagos poderiam ter sido refúgios para a vida, semelhantes à sopa primordial da Terra primitiva. Mas como Marte passou de um mundo potencialmente habitável para o deserto seco que vemos nas imagens dos rovers hoje. Para entender isso, precisamos analisar o campo magnético do planeta, ou magnetosfera, e sua atmosfera. A magnetosfera de um planeta é essencial para a manutenção de sua atmosfera. A Terra, por exemplo, possui um campo magnético forte que nos protege da radiação solar nociva e ajuda a manter nossa atmosfera intacta. Marte também já teve uma magnetosfera. Um campo magnético é gerado pelo movimento de metal derretido no núcleo de um planeta. Na Terra, isso é conhecido como o efeito de geodínamo, onde o movimento do ferro e níquel líquidos gera um campo magnético que se estende longe no espaço. Marte, sendo menor que a Terra, possuía um campo magnético semelhante, mas mais fraco, que protegia sua atmosfera do fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, conhecido como vento solar. No entanto, com o tempo, Marte perdeu seu campo magnético. Isso provavelmente ocorreu porque o núcleo interno de Marte esfriou. Como Marte é menor que a Terra, o planeta esfriou mais rapidamente. Quando o núcleo se solidificou, ele não pôde mais gerar um campo magnético. Pesquisas indicam que o campo magnético de Marte desapareceu há cerca de 4,2 bilhões de anos, deixando o planeta vulnerável aos ventos solares emitidos pelo Sol. Sem a magnetosfera, Marte ficou exposto a esse constante bombardeio de partículas solares, que aos poucos foram retirando sua atmosfera. Esse processo, chamado de erosão atmosférica, durou milhões de anos, mas teve um efeito devastador. A atmosfera de Marte, que antes era espessa, foi gradualmente desgastada, até se tornar uma camada fina, com menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra. Com a perda da atmosfera, Marte não conseguiu mais reter calor. O planeta esfriou, e qualquer água restante congelou ou sublimou, ou seja, passou diretamente do estado sólido para o vapor, escapando para o espaço. Marte se transformou de um mundo quente e úmido para o planeta frio e seco que vemos hoje. A temperatura média na superfície de Marte agora é em torno de 80 graus Fahrenheit, frio demais para que a água líquida possa existir por muito tempo na superfície. Será que Marte poderia ter abrigado vida? Os cientistas acreditam que sim. A presença de água líquida é um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. Se Marte teve água por tempo suficiente, é possível que a vida microbiana tenha se desenvolvido. O início de Marte apresentava condições semelhantes às da Terra primitiva, onde a vida surgiu pela primeira vez. Ambos os planetas tinham atividade vulcânica, uma atmosfera espessa e água líquida, todos elementos essenciais para a vida. Se existiu vida em Marte, provavelmente era composta por organismos simples e unicelulares.
Esses micro-organismos poderiam ter prosperado nas águas ricas em nutrientes, possivelmente ao redor de fontes hidrotermais, semelhantes às primeiras formas de vida na Terra. As fontes hidrotermais fornecem calor e minerais capazes de sustentar a vida, tornando esses locais ideais para o surgimento da vida em ambos os planetas. Atualmente, missões contínuas como o rover Perseverance da NASA estão em busca de sinais de vida antiga. O Perseverance está explorando a cratera Jezero, que já abrigou um lago. Estudando as rochas e o solo, os cientistas esperam encontrar bioassinaturas, que são indícios químicos ou físicos de vida passada. A cratera Jezero foi escolhida porque seus depósitos deltaicos são excelentes para preservar moléculas orgânicas e potenciais fósseis. O Perseverance também está coletando amostras para serem trazidas de volta à Terra. Essas amostras podem conter pistas sobre o clima e a habitabilidade de Marte no passado, e até mesmo fósseis de micro-organismos antigos. O rover é equipado com instrumentos avançados para analisar a composição química das rochas e do solo, procurando por moléculas orgânicas complexas que possam indicar a existência de vida no passado. Mas por que é tão importante pesquisar o passado aquoso de Marte? Existem várias razões. Isso nos ajuda a aprender mais sobre a história do nosso sistema solar e as condições que levam à habitabilidade. Além disso, estabelece as bases para a busca de vida além da Terra. Se a vida pôde surgir independentemente em Marte, isso sugeriria que a vida pode ser comum no universo, potencialmente existindo em muitos outros planetas. É importante lembrar que Marte e a Terra compartilham muitas semelhanças. Ambos possuem calotas polares, formações terrestres similares e um histórico de atividade vulcânica. Ao estudar Marte, podemos aprender mais sobre a história da Terra e como ela evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, regiões vulcânicas de Marte, como o Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, podem oferecer insights sobre os processos vulcânicos que também ocorreram na Terra primitiva. O conhecimento que adquirimos ao estudar Marte também nos prepara para futuras explorações humanas. Cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte. Compreender a história e os recursos do planeta é essencial para essas missões. Exploradores do futuro poderão utilizar recursos locais, como extrair água do gelo ou usar o solo marciano para cultivar alimentos, apoiando missões de longa duração. É possível que um dia humanos vivam e trabalhem em Marte. Poderíamos utilizar os recursos do planeta, como o gelo de água, para sustentar a vida e criar uma presença sustentável. Esse sonho está se tornando mais real à medida que a tecnologia avança. Conceitos para habitats, sistemas de suporte à vida e transporte estão sendo desenvolvidos para tornar possível a vida humana em Marte. A busca por vida em Marte está longe de terminar. Futuras missões, incluindo aquelas de agências espaciais internacionais e empresas privadas, visam explorar mais profundamente a superfície marciana e novas regiões. O rover ExoMars, da Agência Espacial Europeia, com lançamento previsto para 2028, perfurará o subsolo marciano em busca de sinais de vida, onde micro-organismos podem estar protegidos das duras condições da superfície. Avanços tecnológicos são cruciais para essas explorações. Inovações em robótica, inteligência artificial e sensoriamento remoto estão ampliando nossa capacidade de estudar Marte em detalhes sem precedentes. Essas tecnologias nos permitem analisar vastas quantidades de dados e fazer descobertas que antes eram impossíveis. Estudar Marte também nos ajuda a aprimorar nossa busca por vida além do nosso sistema solar. Exoplanetas, ou planetas que orbitam outras estrelas, estão sendo descobertos em um ritmo impressionante. Ao entender o que torna um planeta habitável, podemos identificar melhor exoplanetas que possam abrigar vida. Marte, com suas semelhanças e diferenças em relação à Terra, é um laboratório natural para esses estudos. E se acabarmos encontrando vida, ou sinais de vida passada em Marte, as implicações seriam profundas. Isso desafiaria nossa compreensão da singularidade da vida e nos levaria a reconsiderar nosso lugar no universo. Se a vida pode surgir em 2 planetas vizinhos, talvez seja um fenômeno comum,
sugerindo que o universo esteja repleto de vida. As várias missões a Marte têm sido longas e desafiadoras. Missões iniciais nas décadas de 1960 e 1970, como os programas Mariner e Viking da NASA, abriram caminho para nossa compreensão atual. Os rovers marcianos, como Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, construíram esse legado, cada um contribuindo com novos insights e descobertas. O futuro da exploração de Marte é promissor. Esforços colaborativos entre agências espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais estão ampliando nossas capacidades. O programa Artemis visa levar humanos de volta à Lua, estabelecer uma presença permanente e talvez construir uma base lunar que servirá como ponto de partida para futuras missões a Marte. E ao olharmos para o futuro, Marte não é apenas um destino final, é um portal. As tecnologias e estratégias desenvolvidas para a exploração de Marte também nos ajudarão a explorar outros destinos, como as luas de Júpiter e Saturno, que também podem abrigar oceanos subterrâneos e vida potencial. Quando olhamos para o céu noturno e vemos Marte brilhando, agora entendemos que esse mundo distante pode ter tido condições para a vida. Nossa jornada para desvendar seus segredos está apenas começando. E quem sabe o que encontraremos à medida que continuamos a explorar o planeta vermelho. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e agradecemos aos nossos espectadores por nos acompanharem nesta jornada pela história de Marte. Fique ligado para mais descobertas emocionantes sobre Marte clicando no botão de inscrever-se. E se você gostou do que viu, clique no botão de curtir também. Isso realmente nos ajuda a criar mais conteúdo incrível para você.